Porque com o tempo ela é tudo que eu preciso para poder crescer no jornalismo. A Contempo apareceu num sábado à noite, aqui no Pico da UNERP. Eu tava com o Marcos e ele tava bem agoniado com as coisas que estavam acontecendo na vida dele. E na volta pra casa, dentro do Uber, ele tava completamente calado. No outro dia de manhã ele perguntou: se a gente fizesse uma revista, você toparia me ajudar? E foi assim que o primeiro relance da Contempo surgiu na minha vida. Depois eu tava de férias naquela época e eu comecei a pesquisar por vários nomes. Aí eu pensei em tipo Atual, Odierna, até que surgiu Contemporânea. E do Contemporânea a gente começou a pensar e tipo, por que não Contempo? E assim foi o primeiro lapso de luz que a Contempo teve no mundo. A Contempo surgiu aqui, nesse lugar. Eu tava com o José aqui, era noite. E eu estava muito preocupado com algumas coisas que estavam acontecendo e eu queria fazer algo que eu gostasse, que era escrever. Eu já fazia isso, mas eu queria algo mais meu. E aí eu fiquei a noite toda pensando e no outro dia eu falei pra ele se a gente montasse alguma coisa pra gente, pra escrever coisas que a gente quer. Aí ele topou, só que até então a gente não tinha, se a gente ia montar um blog, um portal, uma revista, qualquer coisa. E aí surgiu a ideia de fazer uma revista online. O online porque todo mundo está na internet hoje, e uma revista porque era uma experiência que nem eu nem ele tinha tido até então. E aí a gente começou a pensar em algumas pessoas que poderiam ajudar a gente nisso e começamos a pensar no nome, surgiram milhões de nomes, até que a gente chegou em Contempo. De comunicação e tempo de você precisar de tempo para ler, porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo. E foi assim que ela surgiu. A Contempo surgiu na minha vida em um momento que eu considero muito morno. Eu estava desempregada, eu estava passando por uns processos pessoais muito difíceis. E aí numa quinta-feira à tarde eu estava jogada na cama, né? Não tinha muito o que fazer. O Pita me mandou uma mensagem perguntando se eu conseguia levantar uma pauta e apresentar para ele no sábado no café de um posto de gasolina lá de Bebedouro. Aí na hora assim eu fiquei super entusiasmada, mas também com muito medo, porque fazia muito tempo que eu não escrevia, que eu não atuava como jornalista. Mas aí eu disse sim e eu fui atrás de pautas para eu conseguir apresentar. Foi assim que a Contempo surgiu na minha vida. A Contempo surgiu na minha vida em um dia à tarde, num almoço, no meu antigo trabalho, que porventura era também o trabalho do Marcos Pita, e o convite veio exatamente dele. E assim, eu senti um misto de sensações muito massa na hora, porque pelo que ele me passou da ideia que ele teve, com certeza aquilo era algo muito importante. Então eu realmente me senti muito honrada em receber esse convite dele naquele momento. Eu recebi o convite, uma pessoa incrível, para só fazer a logo da revista. E aí eu acabei pesquisando várias referências e daí deu o resultado, mostrei, foi aprovado. E aí fui convidado para fazer a capa da primeira edição. E aí foi super legal. Estamos aí até hoje. Você tem participado com o tempo porque é uma vontade muito grande de participar de um projeto independente, que a gente tem a liberdade de poder criar e conversar com todo mundo de maneira igual e poder produzir nossas ideias e as nossas vontades, sem estar amarrado em grandes burocracias e editores que não deixariam passar nossas matérias. Foi um alívio muito grande, porque a gente teve 2 meses para preparar a primeira edição e depois a gente passou, 3 semanas diagramando e voltando e pensando, isso aqui é mais legal, vamos colocar esse gráfico aqui. E ter todo esse controle de tipo, essa página tem que ser isso, essa página tem que colocar isso aqui, essa página, mais legal essa cor. Foi uma experiência que até então eu nunca tinha tido. E quando você olha e vê pronto, você para,
e pensa, tipo, caramba, isso aqui é resultado daquele dia que a gente passou 3 horas conversando num posto de gasolina sobre o que a gente ia fazer. Então, é gratificante, é um alívio ver como as pessoas estavam curiosas através do que a gente ia postando no Facebook. Os professores de vocês, tipo, da Kimberly, da Gabriela, do Marcos, tipo, meu Deus, o que será que tá por vir? E depois entregar esse produto pronto pro consumidor final e receber aquele feedback maravilhoso que a gente recebeu no começo, de tipo, muito melhor do que a gente esperava que ia ser, sabe? Então, ver a Contempo pronta, a primeira edição foi, ainda mais com uma capa, tipo, com uma matéria minha, que na faculdade eu não dava nada pra ir pra frente. E na Contempo tive a liberdade pra aprofundar ela 1 milhão de vezes mais. Então, ver ela pronta, com a minha matéria na capa, com a ajuda de todo mundo, foi fantástico. Eu acho que pela necessidade de poder escrever algo que eu mesmo sugerisse e que eu mesmo pudesse aprovar e que eu sei que as pessoas que estão envolvidas também iriam aprovar. Eu acho que surgiu da necessidade de não precisar da aprovação de ninguém para fazer e poder fazer isso com respeito e com dedicação. Eu aceitei participar porque eu precisava de um novo motivo para existir, digamos assim. O jornalismo ele surgiu na minha vida justamente para mostrar que eu tinha uma voz e que eu tinha uma energia e que essa energia poderia servir para energizar outras pessoas. Então, naquele momento em que o Pita me chamou, eu entendi que eu precisava retomar minha energia para conseguir viver e viver como jornalista novamente. Foi basicamente assim, e o que eu pensei na hora foi, caramba, um projeto independente. Eu sempre tive muita admiração por projetos independentes, então foi muito especial na hora. É um projeto que dá pra gente muita liberdade, porque até então nunca tinha trabalhado com essa questão de me dar um tema e daí eu vou buscar até chegar a uma coisa que as pessoas, nossa, que vontade de ler, que a capa tá legal. Então foi uma coisa super nova e que valeu a pena entrar de cara, assim. Dos 90 anos da Gazeta. Porque às vezes a gente passa, né, por uns momentos de tipo, caramba, eu quero mesmo fazer jornalismo. E trabalhando com hard news você fica meio mexido com tipo, isso é jornalismo ou é só uma variação dele? E quando eu pude chegar lá na Gazeta e ver toda a história de dedicação, de amor, aí que você entende aquela frase, sabe, que às vezes você acha que é uma brincadeira, de tipo, jornalismo por amor, ou tipo, medicina por amor. E você entende que realmente o salário de um jornalista não é o melhor de todos. A vida que um jornalista leva não é a melhor de todas, porque às vezes você vai em lugares que você nunca pensou que você pudesse ir por conta do jornalismo. Você pode tipo, fazer uma cobertura em Paris ou fazer uma cobertura de um barraco que pegou fogo na favela. Então você sempre vai estar em 2 lugares que são extremos, e se não for por amor, você não consegue. Então, quando eu fui visitar a Gazeta e consegui observar como aquele local se mantém há 95 anos, à base do amor e de respeito ao bebedouro, aos funcionários e tudo mais, eu pude entender que realmente, se eu quero fazer jornalismo hoje, só pode ser por amor. Ver a primeira edição pronta, eu acho que eu tenho a mesma sensação quando eu vejo cada edição pronta, que é a sensação de satisfação. Agora mais ainda porque a gente começou com, 8 matérias, só 4, eu não lembro quantas matérias, mas eram bem poucas. E hoje a gente tem, mais de 10 matérias em cada edição, a gente tem aí quase 40 páginas em cada edição. Então é uma satisfação ver cada edição pronta. A primeira foi melhor, claro, porque foi a primeira, mas todas são iguais. Ver a primeira edição da Contempo foi um frio na barriga, como quando alguma coisa muito boa está prestes a acontecer na sua vida. E essa sensação se mantém até hoje. Então é sempre uns dias antes de muita apreensão, de saber como que ela vai ficar, de saber se vai dar tudo certo, se a gente tem todo o material que precisa para ela ficar completa. E aí na hora que ela sai é como se um alívio viesse e esse alívio se tornasse uma expectativa de como que as pessoas vão receber a Contempo, do que elas vão achar, se vai ter crítica, se vai ter elogio.
e a partir daquele momento a gente vai começar a ter um novo gás para começar a pensar na próxima edição. É um ciclo e um ciclo muito bom, que eu gosto de vivê-lo. Eu aceitei participar, acho que por vários motivos. Por ser um convite que veio de uma pessoa que eu admiro muito, como pessoa, como profissional. Nossa, tô emocionada. Que louco. Enfim, por conta disso, pelo fato de ser um projeto independente, como eu disse anteriormente, e porque eu não tinha ideia de como ia ser. Então, pensei, vamos. Eu só queria participar disso. A minha primeira capa, eu já tinha uma ilustração, então foi bem tranquilo fazer, e aí quando eu vi pronta já no site, ficou tipo, nossa, eu fiz aquilo, sabe? Deu uma super emoção, muito lindo. A primeira capa que apareceu da revista foi uma emoção muito grande, porque é a primeira vez que a gente vê um trabalho nosso sendo reconhecido e publicado, e é uma nova forma da gente se descobrir como publicitário ou jornalista, é uma nova forma da gente apresentar o nosso trabalho. Eu acho que a gente está vivendo uma fase muito complicada no país. E tudo tem perdido credibilidade, e a única coisa que as pessoas têm acreditado são em correntes do Zap, por exemplo. E quando você tem um projeto independente, você foge da grande mídia. A proposta da Contempo é exatamente essa, tratar temas que não são abordados pela mídia. E a partir... Acho que é exatamente isso, sabe? É fugir do agendamento da grande mídia, é fugir do agenda setting que ela propõe pra gente, e buscar as nossas próprias pautas, e sabe? Pegar coisas que são importantes para os outros, mas que não são tratados. É trazer representatividade de coisas que são importantes pra gente, só que não são importantes para o mercado, que não são importantes para aquilo que dá dinheiro. É escrever sobre coisas que as pessoas precisam ler, num lugar que muitas vezes não tem espaço para aparecer, sabe? Olha, eu leio todas, claro, porque eu vou diagramando e vou lendo, mas eu acho que a que mais me marcou foi a primeira de todas que eu fiz. A primeira não, foi a segunda que eu fiz, que foi sobre educação infantil, que eu entrevistei duas psicólogas, duas psicopedagogas, na verdade, para falar sobre os desafios na educação infantil, e eu descobri que uma deu uma opinião completamente diferente da outra. Então eu tinha uma opinião aberta demais, moderna demais, e uma muito conservadora. Eu acho que isso deu uma opinião para dois tipos de públicos diferentes, que eu acho que é o que a gente busca. Então ela não ficou uma matéria totalmente enviesada, ela foi aberta. Então acho que essa foi a que mais me marcou. Marcou tanto que ela deu trabalho na diagramação, inclusive, eu não sei porquê, ela sumiu na hora que a gente fechou e tive que diagramar ela tudo de novo, mas deu certo. A matéria que mais me marcou foi a da Dona Laudelina, o primeiro persona e a primeira reportagem que eu fiz para a primeira edição da Contempo. Quando eu comecei a pesquisar umas pautas para a primeira edição, eu queria que fosse uma coisa que de fato me desse muito prazer de apurar e de escrever. E a Dona Laudelina, que é uma escritora bebedorense, era uma pessoa que eu já via ela em jornal, na TV, no Facebook, e eu admirava ela pela história dela, pelo fato de aos 70 e poucos anos ela ter se tornado uma poeta. E eu falei, bom, então já que agora eu tenho esse poder de jornalista de novo, eu vou usar ele para conversar com uma pessoa que eu quero muito conhecer e que eu acho que muita gente quer conhecer também. Então foi a que mais me marcou e eu acho que é a que mais me marca até hoje. Foi muito especial e acho que eu vou acabar roubando alguma resposta daqui, mas eu acredito que assim como acontece com todas as outras edições prontas, como foi ao longo desse um ano. Eu acho que é uma sensação de satisfação, de dever cumprido, e às vezes uma sensação de será que eu fiz o suficiente? Será que eu consegui realmente passar o que era necessário para completar tudo isso? Mas a tentativa é sempre que sim. Eu acho que é mais a questão da liberdade, que a gente pode fazer o que a gente realmente quer
É claro, com aprovações, tudo certinho, mas é uma coisa que sai um pouco do padrão, a gente sai da nossa rotina para pensar uma coisa nova e produzir uma coisa fantástica, assim. E sem contar que a gente tem que valorizar projetos independentes, porque tem vários aí, a gente não dá as costas só porque não tem uma grande produção, mas eles continuam sendo bem importantes e faz muito bem participar disso. O legal de participar de um projeto independente é poder fortalecer a cena dessa nova escola de jornalistas que vem surgindo no país e poder produzir matérias que até então não eram pauta e ir atrás de coisas novas e mostrar que o Brasil é muito além daquilo que as grandes mídias mostram. Acho que várias me marcaram. Vou tentar ser diferentona e citar duas, porque eu gosto muito delas, apesar de gostar de todas. Acho que a primeira delas foi sobre feminicídio. Qualquer questão que seja relacionada a mulheres sempre me inspira, me instiga e me motiva muito a me dedicar ao assunto, independente de qual seja. E se tratando de questões relacionadas à violência, acho que mais ainda. E feminicídio, assim, como eu passei pra Kimberly quando a gente estava discutindo sobre a pauta, é a ponta do iceberg de questões nesse sentido. E a gente foi meio que fazendo o caminho inverso, né, sobre falar disso. Começar pela ponta do iceberg. E a construção dessa reportagem foi importante, porque a gente se uniu para fazer isso de verdade. As duas mulheres que fazem parte desse projeto. E a gente se dedicou, a gente pesquisou, a gente foi atrás de fontes e as fontes, inclusive, também eram próximas a gente, mas que de fato entendiam do assunto. Enfim, foi especial a construção e o tema em si, então acho que essa me marcou bastante. E a outra, que eu achei até que os outros fossem citar também, mas talvez deva ter marcado bastante também, foi a reportagem sobre Brumadinho. Era um tema óbvio de ser tratado naquele momento, porque todo mundo estava falando disso, mas a gente não tratou de maneira óbvia, porque a gente conseguiu trabalhar várias vertentes daquele assunto, várias mesmo, tanto que ficou uma reportagem gigantesca, a gente teve que cortar outras reportagens da edição para poder ficar num tamanho aceitável, senão ia ser, sei lá, quase um livro, né? E a gente, assim, cada um na missão que foi dada sobre essa reportagem, se dedicou de uma forma muito bacana, então ficou muito consistente o conteúdo e, enfim, então também deu uma sensação muito boa ter conseguido cumprir essa reportagem para essa edição, que inclusive foi capa, né? Fazer um projeto independente acho que é você se libertar do que as pessoas impõem para você sempre estar lendo. Você pega um jornal independente, se ele tem viés ou não, eu acho que você está delimitado a ler o que as pessoas estão pedindo para você ler. Você assiste um jornal, é a mesma coisa. As pessoas estão impondo que você tem que assistir, o que você tem que ler. Então, quando você faz uma coisa independente, você não precisa agradar ninguém. Você pega um tema que está passando, que está na mídia, mas você fala assim, não, eu quero falar disso, eu quero entrevistar essa pessoa, porque essa pessoa tem um olhar diferente sobre esse assunto. Eu acho que essa é a função da Contemp, esse é o objetivo. Surto, brincadeira. A Contempla pra mim acho que meu maior xodó, assim. É o que eu tenho orgulho de dizer que eu faço parte, é o que eu levo pros outros, é como eu me apresento. Acho que o impulsionador do meu amor pelo jornalismo. Eu acho que a Contempla, ela é muita coisa. Ela consegue englobar vários assuntos e, sabe,
todo mundo consegue ler com o tempo e se identificar com alguma coisa, com alguma matéria, com alguma imagem. É um projeto incrível. Em cada edição, a cada 2 meses, acreditar que sim, que eu posso cumprir aquilo que a gente combinou naquela reunião de pauta que antes era de encontros pessoais, mas agora está sendo à distância e está sendo muito bom também, de poder de fato cumprir aquela missão que me foi dada. Porque acho que muitas vezes pode acontecer uma espécie de autossabotagem, de pensar, será que eu dou conta disso? De nem começar a tentar e já pensar, será que eu dou conta disso? Será que vai sair realmente tão bom quanto eu tô pensando? Mas sai muito bom. E não é autoafirmação, não é querer acreditar que tá perfeito. É sentir que realmente a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu fazer acontecer. É isso. Ver que cada vez mais as pessoas mandam uma mensagem, mandam até e-mail, nessa última edição a gente recebeu até e-mail, parabenizando pelas matérias. E quando você encontra alguém que fala assim, nossa, que bacana essa revista, por que você não me apresentou ela antes? Eu já ouvi isso. Então acho que isso motiva a continuar, sempre. Eu acredito que um veículo de comunicação tem que, acima de tudo, representar pessoas. E eu acredito que a gente está em um momento que os veículos de comunicação existentes não representam a maior parte da população e especialmente não representam os jovens, aqueles que estão na internet e que não assistem jornal na televisão, não veem jornal impresso. Então eu acho que ter um projeto independente, ter um projeto online, significa dar a oportunidade das pessoas de consumirem informações bem apuradas, informações interessantes e também aprofundadas. A gente está nesse momento assim que o hard news está num ápice, que pouca informação supre a necessidade das pessoas e todo mundo se contenta só com isso. Mas eu acho muito importante que a gente tenha a opção de consumir notícias, de consumir informação, passando por camadas cada vez mais aprofundadas, para a pessoa realmente sentir aquele conteúdo. Então eu acho que um veículo independente é isso, é representar pessoas, é dar voz para outras pessoas e é permitir outros tipos de conteúdo e outros tipos de absorção de informação. Eu acho que a palavra é coragem sobre fazer parte de um projeto independente. Porque assim, existem muitos projetos independentes que são admiráveis, que são necessários, que são importantes, que precisam existir. Mas não necessariamente eles recebem o devido valor. Não necessariamente as pessoas de fato reconhecem que aquilo precisa existir, que aquilo precisa cumprir seu papel. Então é corajoso estar num projeto independente, porque independente do que vão pensar, independente do que esperam, a gente está ali para fazer porque a gente quer cumprir uma missão. E não é por satisfação pessoal. Pode ser um pouco também, porque nós somos seres humanos. Mas é principalmente porque a gente quer entregar algo muito maior do que o que a gente espera. Porque a gente tenta adivinhar o que as pessoas precisam. Não é simplesmente agradar um grupo de empresários, não é simplesmente agradar um grupo de anunciantes. É levar o que as pessoas precisam saber, o que elas precisam entender. O que elas precisam começar a pensar, na verdade, para elas construírem algum senso crítico sobre determinado assunto. O que me inspira a continuar na Contempo é o fato inquestionável que eu levo para a minha vida e que eu acho que todo mundo da Contempo leva também, que é o fato de que a gente é muito pequeno e que o mundo é muito grande. Então a gente, com a nossa pequenez, tem muito que caminhar
para descobrir muito o que contar para os nossos leitores. É isso que me inspira. Eu acho que a Contempo é a certeza de que ainda é possível fazer um jornalismo sincero, fazer um jornalismo... É piegas falar verdadeiro, porque o que é a verdade, né? Mas fazer um jornalismo que as pessoas possam continuar acreditando no jornalismo. Porque às vezes é muito descrente a gente ver o jornalismo que algumas que é feito por algumas pessoas, enfim, por alguns grupos. Mas eu acho que é isso. É a certeza de que o jornalismo ainda é possível. Ainda pode estar ali por todo mundo. Por todo mundo mesmo. É isso.